Se eu te perguntasse qual que é o maior e mais rápido bombardeiro do mundo, qual que você arriscaria dizer? O americano B-2 Spirit? Não. O maior, mais pesado e mais rápido bombardeiro já construído veio lá da União Soviética. E nesse vídeo você vai conhecer a história do Tupolev Tu-160, a maior ameaça ao Ocidente. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Trazendo mais uma vez uma história de um avião soviético que marcou a aviação militar. Conhecido como Cisne Branco lá na União Soviética, o Tupolev Tu-160 foi nomeado pela OTAN como Blackjack. E a história desse avião surgiu ainda nos últimos anos da Guerra Fria. A produção desse avião foi quase extinta, mas até hoje ele é um dos vetores mais temidos do planeta. Para entender a história do Cisne Branco, a gente tem que voltar lá para os anos 70, quando a Guerra Fria estava no auge, a todo vapor. Depois do cancelamento do desenvolvimento do XB-70 Valkyrie, que inclusive já tem vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação, os Estados Unidos estavam desenvolvendo uma nova arma revolucionária, o bombardeiro B-1 Lancer, que também já tem vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação. Essa era uma aeronave supersônica com asas de geometria variável, projetado para entrar nas defesas soviéticas e voar em velocidade supersônica. E aí, claro que Moscou, sabendo dessa história toda, viu que não podia ficar para trás. Então, em 1972, a União Soviética lançou uma competição para criar o seu próprio superbombardeiro. Ele precisava ser rápido, ter um alcance intercontinental e carregar uma grande quantidade de mísseis e bombas, em resposta a, claro, o projeto americano B-1 Lancer. Então, 3 grandes escritórios de design lá da União Soviética entraram na disputa: a Sukhoi, a Myasishchev e a Tupolev. A Sukhoi trouxe o projeto do Sukhoi T-4 e a Myasishchev com o projeto do M-18. E a Tupolev veio com o 160M, com um design e alguns elementos do Tu-144, o famoso Konkordsky. Lembra daquele avião supersônico para transporte de passageiros, que inclusive voou antes que o Concorde, mas não durou muito? Pois é, já tem vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação também para você conhecer a história do Konkordsky, a versão soviética do Concorde. E aqui acontece um negócio curioso, vamos dizer que é um plot twist da história. O design vencedor não foi o da Tupolev, mas foi o projeto M-18, que era derivado do M-20 do escritório da Myasishchev, com asas de geometria variável, muito parecido com aquilo que a gente vê no B-1 Lancer. Só que tinha um problema: essa fabricante soviética tinha um conceito genial, só que não tinha infraestrutura industrial e ferramental para construir um negócio tão complexo como eles inventaram. Então, os soviéticos resolveram o dilema de uma forma muito simples. Pegou o projeto vencedor e agregou ao escritório rival, a Tupolev. Tudo bem que naquela época era tudo estatal, então rival, vamos dizer que é modo de falar. Mas a Tupolev tinha experiência e as fábricas para fazer aquilo. O resultado foi o desenvolvimento do projeto que, tempos depois, se tornaria o Tu-160. Antes de continuar falando do passado, eu quero chamar um pouquinho a sua atenção para o futuro. Pois é, enquanto a maioria das pessoas espera a virada de ano para pensar em dinheiro, quem começa agora, em novembro, já garante um 2026 com o pé direito. Ou melhor, dá para começar de um jeito simples e seguro com a nossa parceira MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. O MB não é só sobre criptomoedas, como o Bitcoin, que todo mundo conhece, mas lá você tem várias opções de ativos digitais para diversificar o seu investimento, proteger o seu patrimônio e fazer ele crescer. E tudo isso com transparência total, em conformidade com o Banco Central, CVM e Ambima. Você que
quer investir e não sabe por onde começar? Então eu estou te trazendo a dica que vai resolver esse problema. Você pode abrir a sua conta no MB gratuitamente. É só você colocar esse cupom que está aparecendo aqui, ó, ganhe 25. Você vai investir a partir de R$50, tá? E vai receber R$25 de crédito direto na sua conta em só 7 dias. Você precisa fazer um investimento, não é só colocar na sua conta lá, largar e achar que vai voltar R$25. Não. Põe o dinheiro lá, faz o investimento, você vê R$50, é para você começar a entender como é que funciona e aí você vai seguindo e aumentando o seu investimento, tá? Essa é uma oportunidade exclusiva para novos clientes, então é por tempo limitado. Liberdade começa com um investimento. É só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no primeiro link da descrição e também no primeiro link fixado nos comentários. Ó, quer uma dica? Não vai deixar para depois não, porque você pode se arrepender. Então já vai lá e começa a entender esse mundo agora. O primeiro protótipo desse avião voou no dia 18 de dezembro de 1981. Ele era tão secreto que o Ocidente só soube da existência dele quando o passageiro de uma companhia aérea tirou uma foto dele do lado de 2 Tupolev Tu-144, o Konkordsky, lá no centro de teste de Zhukovsky, que era desconhecido fora da União Soviética naquela época. Falando agora um pouco das dimensões desse avião que quase nem cabe aqui no nosso hangar. O Tupolev Tu-160 tinha 54 metros de comprimento, 13 metros de altura e uma envergadura de 55,7 metros quando as asas estavam totalmente abertas em um ângulo de 20 graus. Já quando ela estava enflechada, né, toda recolhida para trás, essa envergadura reduzia para 35,6 metros e o ângulo de 65 graus. Já os motores escolhidos para esse avião foram 4 Kuznetsov NK-32, cada um produzindo 31 mil libras de empuxo seco, sem o afterburner. Porque com o afterburner, né, o pós-combustor, isso ia para 55 mil libras de empuxo. Ou seja, os 4 motores combinados chegavam aí a 220 mil libras de empuxo, ou mais ou menos 100 toneladas. Na aviação militar, o Kuznetsov NK-32 é conhecido como o motor mais potente do mundo instalado em um avião militar. E essa potência toda, de sobra, fazia com que o Tupolev Tu-160 chegasse a uma velocidade de Mach 2.05, ou mais ou menos 2.200 km por hora. Isso daí é 900 km por hora a mais do que o bombardeiro americano B-1 Lancer. Quando esse avião finalmente entrou em serviço no ano de 1987, o mundo inteiro ficou chocado, já que o longo alcance desse avião possibilitava atingir qualquer território ocidental. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, ele oferece 12.500 quilômetros de alcance voando em velocidades subsônicas. Agora, quando ele é carregado com os armamentos, com as bombas, o alcance é reduzido a 7.300 quilômetros. E aí, ele podia atacar o alvo e evadir do local de uma forma muito rápida antes que os caças interceptadores, né, alcançassem esse avião. Lembrando que o Tu-160 podia ser reabastecido em voo, então o alcance dele passava a ser ilimitado ao redor do mundo todo. Claro que o que acabava limitando uma operação como essa é o cansaço da tripulação, né? Mas em termos de voo do avião, daria para ir longe. Já o teto operacional desse Tupolev do Cisne Branco era de 56 mil pés ou 16 mil metros de altitude, podendo voar alto o suficiente sobre os territórios inimigos. E o mais interessante, né, por trás de tudo isso, é justamente a questão das asas de geometria variável. Então, para decolar e pousar em baixas velocidades, ou voar em baixa velocidade também, as asas se abriam, né, ficando mais reta nesse ângulo, dando uma sustentação melhor para baixas velocidades. E aí, quando o avião precisava voar em altas velocidades, como passar, né, a velocidade supersônica, as asas se dobravam para trás para um ângulo de 65 graus, transformando o Tupolev Tu-160 em uma flecha. A tripulação desse avião, formada por 4 pessoas, piloto, copiloto, bombardeiro e oficial de sistemas de defesa, sendo que todos os assentos eram ejetáveis. Agora, se você achou tudo isso até aqui impressionante, calma que eu vou entrar na parte de armamentos que impressiona ainda mais.
Esse avião era capaz de transportar 45 toneladas de armamento em 2 compartimentos internos. Só para você ter uma ideia, são 11 toneladas a mais do que o bombardeiro americano B-1 Lancer. Os lançadores rotativos têm a capacidade para 6 mísseis de cruzeiro Raduga KH-55SM ou 12 mísseis hipersônicos nucleares Raduga KH-15. Ou ele também podia disparar 12 mísseis de cruzeiro de longo alcance, como o KH-101 e também o mais novo KH-BD, que tem um alcance de 6.500 quilômetros. Ou seja, ele pode disparar os seus mísseis de longo alcance a milhares de quilômetros do alvo, dar meia volta, voltar para casa em uma velocidade supersônica antes mesmo que o inimigo saiba que aquele míssil aí atingiu ou vai atingir. E uma coisa curiosa é a pintura branca, porque é meio sem sentido se a gente pensar uma cor branca em um avião militar. Afinal de contas, aviões militares têm que ter uma certa camuflagem, uma pintura ali que se misture com o fundo. Branco, só se for voar sobre a neve. Na verdade, essa cor, que inclusive deu o apelido do avião de cisne branco, ela é uma medida de proteção contra o anti-flash white. Ou seja, ele foi projetado para refletir o pulso térmico de uma explosão nuclear, protegendo o avião e a tripulação. Agora, por mais que o Tu-160 fosse a joia da coroa da aviação soviética, ele acabou chegando tarde demais. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso e acabou. E aí, no total, foram construídas só 41 unidades desse avião entre 1984 e 1992. Sendo 9 protótipos e 32 aeronaves de produção em série. Depois do fim da produção em 1992, a frota foi dividida. A Rússia ficou com 13 bombardeiros, mas a principal base de operação, a Priluk, ficava na Ucrânia, que herdou 19 bombardeiros. A Ucrânia não tinha dinheiro para manter esses aviões voando, nem mísseis para armar, e aí os cisnes brancos viraram verdadeiros elefantes brancos, parados no pátio servindo como moeda de troca. E o que seguiu foi uma das negociações mais estranhas da história militar. A Rússia queria os bombardeiros de volta. Depois de longas negociações, em 1999 um acordo foi fechado. A Rússia comprou de volta 8 dos Tupolevs Tu-160 ucranianos. Já os outros 11 bombardeiros que ficaram na Ucrânia foram transformados em sucatas e destruídos. O Ocidente, então, respirou aliviado, já que parte da história do Tu-160 parecia ter acabado ali. Por anos, aquela pequena frota russa de Tu-160 voou pouco, mas aí o Kremlin decidiu que precisava dos seus símbolos de poder de volta. Primeiro veio a modernização. A frota existente começou a passar por atualização de sistemas, sendo renomeado para Tu-160M. Com uma nova eletrônica, novos aviônicos e motores mais confiáveis. Foi então que, em 2015, o Cisne Branco finalmente viu combate na intervenção russa na Síria. Os Tu-160 voaram sobre o Mediterrâneo e lançaram mísseis de cruzeiro contra alvos em terra, marcando o seu batismo de fogo. É impressionante a gente pensar que desde a década de 90, quando o avião parou de ser produzido, ele nunca tinha entrado de fato em uma ação militar. Mas a maior surpresa veio quando o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma coisa que ninguém esperava. A Rússia iria retomar a produção do Tupolev Tu-160. Algo que parecia improvável. O design dos anos 70 era tão avançado que a Rússia decidiu construir cópias novinhas em folha muitas décadas depois. O primeiro Tu-160M2 totalmente novo saiu da fábrica de Kazan e voou em janeiro de 2022, muito recente. E aí é estimado que existam hoje 18 Tupolevs Tu-160 operacionais em serviços na Força Aérea Russa. Mas o plano russo é ter 54 novas aeronaves além da frota atual, chegando num total aí de 74 unidades de Tu-160 operacionais. Hoje o Tu-160 é muito mais do que um avião.
é uma ferramenta de diplomacia armada. A Rússia, que já enviou patrulhas voando até para Venezuela e outras partes da América do Sul, demonstrou que pode atingir qualquer lugar do mundo. Esses aviões também têm sido usados na guerra contra a Ucrânia, lançando mísseis de cruzeiro a partir de áreas como o Mar Negro e o Mar Cáspio. Mísseis de cruzeiro contra uma infraestrutura de distância teoricamente segura, longe do país que um dia já foi o seu lar. Ou seja, Tu-160, que era da Ucrânia, agora está sendo usado para atacar a Ucrânia. De uma resposta ao americano B-1 Lancer, o Tupolev Tu-160 se tornou o bombardeiro supersônico mais rápido e mais poderoso da atualidade e agora foi ressuscitado para o século XXI. O Cisne Branco provou ser uma das máquinas mais resilientes e intimidadoras já criadas. Um verdadeiro titã supersônico da Guerra Fria que se recusa a morrer. E aí, já conhecia a história do Tupolev Tu-160? Quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa história incrível. E lembrando, antes de acabar o vídeo, do nosso patrocinador, o MB, Mercado Bitcoin. E agora que o vídeo acabou, eu vou deixar como sugestões outros 2 vídeos de aviação soviética. Pro pessoal não falar que eu só falo bem dos aviões soviéticos ou que eu só falo mal dos aviões soviéticos, eu tô deixando um fracasso e um sucesso da aviação soviética para você acompanhar. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.